Boa tarde para todos. Vamos iniciar a nossa live de hoje, neste sábado, meditando dois trechos do Evangelho. O Evangelho de ontem, sexta-feira, que foi os versículos 18 a 23 do capítulo 13. Vocês já sabem que nós estamos parados no capítulo 13, porque existem nele 7 parábolas. Então, nós estamos pegando a parábola do semeador, que é o capítulo que hoje, na primeira meditação, nós vamos meditá-la, os versículos 18 a 23. Em seguida, eu vou meditar com vocês a parábola do joio e do trigo, versículos de 24 a 30, ok? Então a gente começa com o Evangelho de ontem e depois nós damos sequência com o Evangelho de hoje. Podemos, então, irmãos, iniciar juntos rezando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus, nosso Pai, Criador, que através do Teu Filho, Jesus Cristo, nos destes participar da comunhão convosco, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos pedimos humildemente, nos colocando diante de vós, iluminai as nossas mentes, preparai os ouvidos do nosso coração para acolher de forma generosa e vigilante os ensinamentos destas sementes que é a palavra e que serão jogadas em nossos corações, que sejam eles os corações um terreno fértil e propício. Isto vos pedimos por Cristo Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Então, irmãos, vamos com nossa meditação através da leitura do capítulo 13, versículos de 18 a 23. Antes, uma breve introdução. Aqui Jesus está explicando para seus discípulos, em particular, a parábola do semeador. Ele não diz quem é o semeador, mas só o tipo de acolhimento que tem essa palavra, que é a semente quando jogada na terra do coração do homem. O coração, como eu já falei para vocês semana passada, ou no início dessa semana, é o lugar da decisão, ou estamos pró ou estamos contra a revelação divina, o anúncio do Evangelho. Se bem que vocês sabem que o maligno aproveita muitas vezes o ensejo, o momento da perseguição e da provação, para transformar esse ensejo da salvação em recusa da palavra divina. E sempre a responsabilidade de nós fica comprometida, porque o maligno nos pega justamente no ponto mais frágil, quando estamos muito sofridos e quando estamos diante de uma perseguição. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas
e ele não tem raiz em si mesmo, de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, como eu disse, antes de ontem não tivemos a live, lemos a parábola do semeador. Hoje temos a oportunidade de aprofundá-la em nossas vidas. A parábola do semeador retoma muito bem o que acontece a alguém na experiência da palavra. De fato, o primeiro enunciado da parábola nos fez perceber que Deus nos oferece o dom da palavra. Essa palavra não é do homem, é de Deus. É a semente, palavra semente. Ele nos oferece esse dom sem fixar-se inicialmente qual é o tipo de terreno que nós somos. Deus é tão bom que Ele joga no terreno. Pode estar cheio de espinhos, de pedra, pode cair à beira do caminho, não importa. Deus colocou a palavra para o mundo, para todos os seres humanos, justos e pecadores. Temos que entender isso. Não é reservada só para nós. Claro que ao jogar a palavra, pode cair em terreno impróprio. A outra face da moeda nos apresenta a parábola que nos confronta a seriedade com que se aceita ou não o dom da semente. Então, outro lado é ver aí que haverão terrenos que alguns aceitarão, não cairão na cova, numa terra boa, à beira do caminho. Outros em lugares pedregosos, espinhosos com matagal, e outros em terra boa. A palavra, como força de vida que é, por isso ela é comparada a uma semente, porque a semente não depende do homem, no sentido de que ela nasce, ela germina por si, basta colocá-la na cova, feita no terreno. Então, irmãos, ela tem uma força vital própria, começa a gerar processos na vida de quem a recebe. Tudo isso que nós estamos fazendo com vocês através da live pode estar ajudando muito a sua vida. Por quê? Porque é a palavra de Deus que é deitada nesse terreno do seu coração. E aqui que a nossa responsabilidade conta muito, irmãos. Acontece com todo aquele que ouve a palavra do reino, porque se ela cai e germina, imediatamente vêm os resultados. Vamos tentar agora ver terreno por terreno. O primeiro caso, de quem não compreende a palavra do reino. Vocês lembram que eu falei com vocês dias atrás sobre o termo compreender? O que significa compreender? Não é só um exercício intelectual, é apreender, é criar raízes, isto é permitir um espaço em sua vida e se deixar confrontar com a palavra. É esse o sentido de compreender. Algumas experiências de escuta não têm espaço suficiente para que surta efeito em algumas experiências. Então, elas acabam se perdendo rapidamente no primeiro esforço. Existem ouvintes, irmãos, distraídos, que não se dão ao menos um espaço de oração para assimilar a palavra da vida que é lida, meditada, narrada, ou mais exatamente,
não dão espaço para compreendê-la. Se você estiver ouvindo a live e tocar o seu telefone, eu acho que você deve deixar o seu telefone tocando. Não vá atender. Sem entender? Vocês entenderam? Porque se trata de Deus falando e você meditando, você não tem que dar ouvidos para outrem. Tem que se centrar em Deus. É assim que a gente recebe o dom. Então vamos ao segundo caso que a parábola coloca. É o caso de quem não cultiva esse processo que vai evoluindo, vai crescendo dentro dele. Às vezes pode acontecer que se vive uma vida espiritual de momentos muito pontuais, muito específicos, mas não se cultiva esse processo no coração. Isso não é conveniente, e muito mais quando se trata de uma experiência da palavra. A semente da palavra, irmãos, ela necessita de uma cova na terra, chama-se sulco. Temos que fazer um sulco para ser deitada, colocada a semente aí dentro, a fim dela poder germinar. Não basta ouvir e falar, nossa, como essa pregação que eu ouvi pela televisão, ou pelo celular, ou na missa foi tão boa, tão profunda, tão enriquecedora. Se foi, você tem que dar continuidade, porque não basta colocar a semente lá na terra, temos que adubar, temos que aguar e etc. Para esta realidade do segundo caso que estou falando para vocês, da pessoa que se entusiasma, aqui se faz alusão quando se adverte que um dos fatores que provocam, irmãos, fracassos e decepções é quando o coração não tem raiz em si mesmo, o qual está acompanhado de uma inconstância. Se a palavra cai, me desperta uma alegria, um entusiasmo, mas não tem raízes, que vai acontecer com essa planta? Se vive de emoções, de momentos luminosos e belos. Gente, Deus não é show, Deus não é espetáculo. Fui lá, paguei, assisti, gostei e depois, bau, o show terminou. Não é assim. Então, esses momentos que podem parecer belos, luminosos, podem se tornar passageiros. Muito mais ainda quando se apresenta na nossa vida os momentos duros de confrontação, uma tribulação ou perseguição por causa da palavra. Se a palavra coloca a sua vida em risco, você, tchau e benção. Eu não quero saber desse compromisso. Então a pessoa se escandaliza. Escandalizar é uma palavra que significa tropeçar. E se você está passando, eu passo o pé na tua frente e você cai, isso é escândalo, né? Para a visão semítica. Então, se a palavra se torna um tropeço, em vez de ajudar você a ficar de pé, ela te derruba, porque você não suporta o peso do compromisso, né? Porque você é um superficial, um fútil, um medíocre. Você só quer glória, mas você não quer saber, da cruz. Não existe caminho cristão sem cruz. Precisamente aqui ele está falando do escândalo da cruz que provoca deserções. Muita gente, quando chega o momento da cruz, desaparece. Temos que ter personalidade firme, temos que ter convicções profundas, irmãos. Não é brincadeira. Ser cristão é uma coisa de muita responsabilidade. Terceiro caso, é o caso de quem não se deixa tocar profundamente por essa força transformadora da palavra. Vocês sabem que existem pessoas que realizaram um caminho de vida espiritual longo e sério, mas descuidaram da vigilância espiritual. Não adianta eu receber o título de padre, entenderam? Quantos padres que se lançaram na vocação, quando veio o rebote, Quando veio, o time estava perdendo, vazaram.
não vamos aqui julgar nenhum desses irmãos que abandonaram, talvez por falta de vocação, talvez por falta de estrutura pessoal de sua personalidade, entenderam? Melhor que seja assim do que ficar amassando barro. Existem, continuando, 2 fatores que tem de discernir constantemente, que nós temos que discernir constantemente na vida espiritual, para que esse caminho de amadurecimento seja sempre ascendente e proveitoso. 2 fatores. O primeiro fator, irmãos, as preocupações do mundo nos geram estresse. Veja no Evangelho, capítulo 6, versículos de 24 e 35. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta os seus próprios males. Por que preocupais com o que haveis de comer, de beber, de vestir? Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, que eles leiam lá, vocês vão ver. Então nós temos que acreditar que da nossa pobreza, da nossa precariedade, intervém a providência de Deus. Esse é o primeiro fator. Segundo, a sedução das riquezas, né? A gente gosta do que é zona de conforto. Quem é que não gosta, não? Vocês, de uma boa bebida, um bom vinho, um sofá daqueles que estica, que a gente fica deitado, uma rede, uma televisão gigante para a gente ver em HD, né? Um celular que faz de tudo, só falta, e já faz de tudo mesmo, né? Coisas desse tipo que são, a meu ver, banalidades. Porque se você estiver só, sem Deus, sem companhia de alguém, que adianta sua televisão, seu celular, sua conta bancária, seu plano de saúde? Você vai estar só, sem paz, sem alegria. Que adianta? Pois então, a sedução das riquezas podem distrair o nosso coração do essencial. A gente tem que saber navegar nessas águas turbulentas. Ambos os casos, desses fatores que eu coloquei para vocês, já foram tratados lá no Sermão da Montanha. Vocês se lembram? Temos aqui um sinal claro de uma palavra que foi ouvida, aceita com gosto, mas que não purificou verdadeiramente o coração. Se a gente ouve, mas não mantém-se na vigilância e se deixa levar pela mundaneidade, aí o nosso coração fica estéril. Vamos ver o último tipo de terreno, que é o ouvinte ideal da palavra, do qual fala Jesus no Evangelho, em se tratando aqui da terra boa. Olha lá, no final desse Evangelho, no perfil do ouvinte ideal da palavra, encontramos novamente, irmãos, o verbo compreender. Este conhecimento profundo, apontado dos versículos de 14 a 15, supõe uma experiência vital da palavra que, como semente, germinou e está em condições de dar os frutos da vida que é portadora. Às vezes nós nos perguntamos por que, apesar de tantos esforços, ainda estamos no mesmo ponto, sem perder o progresso real da vida espiritual. Hoje, o Evangelho nos explica o porquê. Então, ficam algumas perguntas que depois vocês podem retomar essa meditação para, durante o dia, refletirem. A primeira é: o que a explicação da parábola do semeador enfatiza para nós? Segunda, qual dos 3 tipos de ouvinte é mais parecido comigo? Primeiro caso, segundo, terceiro ou último caso? Não sejam bonzinhos com vocês, hein? Sejam exigentes nessa resposta. Terceira, que decisões eu vou tomar
para tornar possível, no que me diz respeito, um caminho de amadurecimento na fé que está sempre subindo e que dá à minha vida a fecundidade prometida no Evangelho do Reino. Santa Teresa de Jesus, ela diz aqui nas palavras dela ao ler as Confissões de Santo Agostinho num livro: quando comecei a ler as Confissões de Santo Agostinho, parecia-me que eu me via ali dentro. Comecei a confiar-me muito a este santo glorioso. Quando cheguei à sua conversão, no caso, quando ela leu a conversão de Santo Agostinho, ele, como ele ouviu aquela voz no jardim: tome e leia. Não parece, mas o Senhor me deu a mim, segundo sentiu o meu coração. Então é como se Deus falasse para ela, para Santa Teresa: tome você mesma e leia. Lendo as Confissões, os relatos da vida de Santo Agostinho. É um bom livro que vocês podem ler também. Fiquei muito tempo chorando, diz ela, e entre mim com grande aflição e fadiga. O que uma alma sofre, Deus o livre, por perder a liberdade que tinha de ser uma senhora. Tornou-se uma escrava, está dizendo. Perdeu a liberdade de ser uma senhora, e aí continua ela: e que tormentos ela sofre. Agora admiro como poderia viver com tanto tormento. Ela se admira como pôde viver com tanto tormento na alma dela. Louvado seja Deus que me deu vida para sair da morte tão mortal, desse período que nos puxa, sabe, para o fundo do poço. Gente, vamos agora à segunda parte, não dá nem tempo, né? Vamos agora no segundo trecho do Evangelho, que é a meditação dos versículos de 24 a 30 do capítulo 13 de Mateus. Significa, essa parte é interessante: aprender a paciência com Deus. Senhor, não semeaste boa semente no teu campo. Se trata aqui dessa parábola. Eu faço aqui uma breve introdução. Muito provavelmente Mateus viveu na carne pelos idos dos anos 70 a 80 depois de Cristo, quando foi formada a comunidade, o período em que a comunidade dele viveu essa perseguição, na qual era constituída dos judeus cristãos, que após a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, se defronta com o mal no mundo. Destruído o templo, eles tiveram que se virar, gente, celebrar nas próprias casas. Não tinha mais igreja. Igual vocês na Covid. O que você está fazendo para acompanhar as missas? Não é pela televisão? Deve ser tão bom, mas ao mesmo tempo tão ruim. Você gostaria de estar presente, mas continue. É assim que tem que ser para os mais idosos. Por causa também a perseguição que se alastrou no mundo, que vivia aqueles discípulos de Mateus. Imagina a perseguição por parte do mundo judaico, porque eles eram judeus que abandonaram a fé para assumir uma religião cristã que no mundo judaico era estranha. Além do que, havia a perseguição do Estado, do Império Romano sobre eles, que perturbavam a sua fé. Então, segundo Mateus, essa situação estava vivendo a sua comunidade. É uma contestação, uma resposta para os que querem uma igreja perfeita e não em via de conversão. Vocês vão ver que não existe uma igreja perfeita sem perseguição, tá? Vamos ver isso. O remédio para este mal é a paciência do patrão que temos que ter em nossas vidas. Vamos ouvir então. Eu já fiz a saudação, eu já passo para a leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão,
O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, Jesus propõe essa outra parábola do joio e do trigo. O joio é algo tão parecido com a planta do trigo, que você não sabe quando nasce separar uma da outra. Tem que esperar crescer. Quando elas soltam os cachos, aí você vê que o trigo tem um cacho dourado e o joio o cacho de sementes pretas e venenosas. Vamos lá, o evangelho de hoje, uma das 3 parábolas da semente, nos coloca diante de uma realidade frequente que carregamos dentro de nós. Sabe qual é? Você é um camarada, uma pessoa impaciente, neurótica, ansiosa, desesperada, exagerada. Não pode, irmãos. Vamos ver por quê. Jesus nos ensina a ampliar os horizontes a partir desse caso concreto dessa parábola e a tomar atitudes de acordo com a maneira como acontece com o reino dos céus no mundo. O reino dos céus não está lá, está aqui, nessa terra. Como é que eu devo agir? A parábola do trigo e do joio se desenvolve em torno do forte contraste que existe entre as realidades opostas, que por meio de uma dinâmica própria conduz à vitória final do que havia sido semeado. Temos que esperar, não tem outro jeito. O trigo e o joio podem ficar juntos por muito tempo, mesmo em detrimento do primeiro, mas no final eles serão separados. Gente, o mal e o bem coexistem. O mal e o bem não está na política, na sociedade, no mundo, nas pessoas. Sabe onde é que estão presentes? Onde está presente o mal? Aqui, no meu coração e na minha consciência. O joio e o trigo estão aqui, não fora de mim. Entendam isso. A parábola responde para nós ao escândalo que sobrevém a alguns discípulos do Senhor. Há muito mal no mundo, simbolizado no joio, e se Deus quisesse, poderia intervir com o seu poder para colocar o mal em seu lugar e exaltar os bons, mas não parece acontecer nada disso. Vocês lembram quando Jesus ia passando pela região da Samaria e os samaritanos lá, que não suportam os judeus, os dois são povos inimigos, pediu para Jesus arredar o pé dali imediatamente? Aí João e Tiago se levantou: Senhor, quer que mandemos
fogo do céu para destruir essa gente, porque já lembrava lá atrás do Antigo Testamento de Eliseu, de Elias e de tantos profetas que assim o fizeram. Então eles estavam tão orgulhosos de si que queriam provocar a destruição daquela gente. E Jesus vai dizer: não façam isso. Aí Jesus dá-lhes uma resposta que eu não vou perder meu tempo com ela agora. A parábola, voltando, ela nos ensina que aqui na terra tudo se mistura, gente. Ao lado dos bons estão os maus. Esta convivência continuará, segundo o patrão da parábola, que não permitiu que os discípulos fossem lá arrancar o joio do trigo. Olha o que disse o patrão: deixai crescer um e outro até a colheita. Mas isso não deve nos desanimar, nem nos desencorajar a nós discípulos. De maneira alguma deveremos ceder ao ataque do mal. Pelo contrário, eles terão que manter nós, como discípulos, uma vigilância ativa e sustentar um grande esforço na evangelização. Você não pode se aborrecer, você não pode desistir. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de ser meu discípulo, né? Tem que aguentar, meu irmão. Contudo, diz a palavra, há uma luz de esperança. Essa situação não vai durar para sempre. É claro que não é mesmo ser trigo e joio. Portanto, no final dos tempos se fará um juízo. No tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Temos que esperar. Deus é paciente. Eu é que não sou paciente. Eu atravesso na frente de Deus. Quem é você? Você é por acaso o mestre? Você por acaso é o pastor? Você é uma ovelha, tem que andar atrás do pastor? Pelo destino final de cada uma das plantas, como vimos no Evangelho, se compreende que com as decisões e ações de cada pessoa se põe em jogo o próprio futuro, o destino final. Portanto, temos que ser responsáveis com a vida. O destino se decidirá depois, e quem vai decidir não é você, nem eu, será Deus. Por isso que eu não posso, gente, mandar ninguém para o inferno. Nem eu posso, nem o Papa, nem um bispo, nem ninguém pode jamais fazer isso. Nós não temos essa autoridade, esse poder. Junto com esse senso de responsabilidade que deve ter cada pessoa, essa parábola nos deixa uma bela lição de paciência. Assim como o patrão, Deus dá tempo a cada pessoa para que pondere com atenção, para que reconsidere, e com esta atitude Deus aguardará sua conversão até o final. Deus espera a conversão de todos, hein? Quem sou eu para dizer que aquele sujeito nazista, aquele Führer, o Hitler, quando nos últimos momentos dele estando no bunker com a Eva Braun, não sei, eles dois estavam enfiados no bunker e ele disse: olha, eu vou ter que te matar e depois eu vou me matar e o meu soldado de confiança queimará os nossos cadáveres, para que não apareça nenhum vestígio dos nossos corpos. Nesse momento, esses dois podem ter sido feito o purgatório deles, não sei. Sabe-se lá o que Deus, como Deus age, como Deus quer, como Deus dispõe.
Irmãos, assim devemos fazer com nossos irmãos, com quem perdemos a paciência por sua relutância em pecar, não é? Quantas vezes alguém da família ou algum amigo, vizinho está no pecado e a gente fica doido para ir lá e arrancar a casca da ferida? Você não pode fazer isso. Você não é um médico. Se você arrancar, vai sair sangue e ele vai sentir dor e vai sentir incômodo. Você não vai curar, porque se arranca a casca, pode ser que a ferida aumente. Espera em Deus, meu irmão. Não seja apressadinho. Precisamos insistir, neste caso, em lhe dar oportunidade, esperar por sua conversão. Reze você. Olha o que fez Santa Mônica. Essa mulher botou o joelho no chão. Vocês não assistiram no filme lá no YouTube? Tem o filme. Essa mulher rezou e esse filho se converteu e se tornou, olha, um grandioso santo, que até Santa Teresa se converteu por conta dele. Por fim, consideremos que existe, irmãos, um segundo motivo importante pelo qual o dono da colheita não permite que arranque o joio. Disso sabemos por experiência própria. Ninguém é completamente trigo. Quem é você para ficar olhando os defeitos dos outros se você está cheio deles? Então diz aqui a palavra: ninguém é completamente trigo. Ouçamos o que diz os santos: sempre se reconheceram pecadores, sempre humildes. Nem somos completamente joio. Não há ninguém, por pior que seja, que não tenha um bom coração. A bondade também está no coração do mal, do pecador e do injusto. Ele pode se converter por essa bondade escondida ali. Vocês têm que entender, as pessoas carregam muitos traumas, muitas violências dentro delas. E a vida terá que, como uma escola é a vida, terá que propiciar a eles essa conversão, e Deus vai aí como que levando e conduzindo a vida dessas pessoas. Portanto, não caiamos na atitude equivocada, errante, daqueles que separam o mundo entre bons e o mundo dos maus. Nós não podemos fazer isso, e a gente faz, gente. Vocês não têm um provérbio errado, diz que pau que nasce torto morre torto. Isso é um provérbio errado. É como se você não tivesse esperança, forças. Esse pensamento já levou muita gente à forca, à prisão, à condenação, prisão de morte, como no Texas, que tem lá, não se existe prisão perpétua, a condenação à morte. Não podemos condenar ninguém. É aí onde a igreja não aceita esse tipo de condenação à morte. Em cada pessoa existe um pouco de tudo, trigo, joio. Em vez disso, de você estar por aí condenando os outros, examine continuamente e trabalhe todos os dias para a sua santidade, ou para a santidade dos nossos irmãos. Enfim, não cabe a nós julgar, mas antes avaliar a nós mesmos. Então, finalizo deixando as perguntas para vocês. Meditar essa semente da palavra profundamente no seu coração. Primeira coisa, continuamos a fazer essa separação em dois, chama dicotomia, dividir em dois. Continuamos a fazer dicotomia entre as pessoas, as boas e as ruins. Geralmente, a gente se coloca no lado dos bons, não é verdade? Os outros é que são ruins. Fazemos isso? O que essa parábola nos ensina a esse respeito? E não vá, quando você for meditar, comece a pensar na sua família, naquele que você não aceita, aquele cunhado terrível, aquela cunhada
né? Pensa, dentro da sua família, tem gente que você não suporta, nem de ouvir a voz, ou algum vizinho chato, barulhento, neurótico, né? Que você, quando vê ele chegar numa calçada, você já muda de calçada. Você não vai fazer isso. Você vai ficar na mesma calçada e vai dizer bom dia. Isso é ser cristão, isso é ser trigo e não joio. Porque o joio, aqui nessa parábola, não foi arrancado imediatamente, porque o patrão não permitiu. Terceiro, pergunta: o mal no mundo atormenta e até leva a protestar a Deus. Por que tu não intervém, Senhor? Olha, nós dando uma de juiz no lugar de Deus. O que implica a paciência de Deus para aqueles que praticam o mal? Por que Deus é lerdo em intervir? Deus aprova o mal que essas pessoas fazem? Olha, foi numa dessas que tem um senhor pastor protestante e até filósofo, é que agora não lembro o nome dele. Ele tentou intervir contra Hitler e fazer um plano, uma emboscada para matar Hitler, um pastor, porque ele não admitia que aquele joio pudesse tomar conta da Alemanha. O patriotismo, o zelo pela pátria e pela destruição que estava acontecendo na Alemanha fez esse sujeito, pois se eu me lembrar depois eu cito o nome dele, fez ele, só que foi avisado Hitler e mandou matar esse pastor. O que exige Deus? O que Deus exige frente a tudo isso? Gente, terminamos com uma oração de Santa Teresa, que entrou no caminho renovado da oração. Olha o que ela diz: acontecia comigo no momento de fazer a oração, nesta representação que eu fazia para ajustar-me a Cristo. Teresa sempre tinha na frente dela um ícone ou o crucifixo, para ela se ver no lugar de Cristo. Até diz lá nos escritos dela que ao ver num crucifixo espanhol, num crucificado espanhol, as gotas de sangue e de suor, que eles fazem tão perfeitamente, aí em Itu, não sei se tem alguém de Itu aí me assistindo, parece que tem, lá tem um crucifixo na igreja que eu admiro muito, lá na Nossa Senhora do Carmo, ele goteja sangue com pedrinhas de rubi, não é? E até o suor era feito de gotas de vidro. Então Teresa, naquele momento que ela estava na capela em oração, ela diz que sentia uma dor tão profunda no coração e diz que em cada uma daquelas gotas do suor e do sangue de Jesus estava presente os pecados dela. Isso a fez chorar compulsivamente. Então ela está dizendo aqui nessa oração, nesta representação que eu fazia para me ajustar a Cristo, que eu disse, e às vezes lendo, vinha-me de improviso um sentimento e a presença de Deus, que de alguma maneira poderia duvidar que estava dentro de mim e eu toda envolvida nele. Isso é um processo de oração que você faz e você chega a ficar atônito, porque quando você chega no cume, já não é Deus, não é você que reza, é Deus que reza em você. Vamos rezar então a oração do Pai Nosso tão perfeita para a gente finalizar essa live com nossa oração. Rezemos com amor e fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, para a semana, segunda-feira, continuamos com as parábolas. Vocês viram que no domingo começou com a parábola do semeador, o domingo retrasado, o domingo atrasado foi a do joio, a do trigo e o fermento na massa, e amanhã será a última parábola,
que é a rede lançada ao mar. Gente, no domingo tratamos só de 3 parábolas, mas as da semana nós vamos tratar de todas elas. Que a semana existe um maior espaço, maior facilidade para ir tratando de cada uma delas. E o domingo é muito curto. Tenham todos um bom final de semana. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos, irmãos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até domingo, amanhã ou até segunda.